A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago uma mensagem de Deus para você. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo enfatizando a importância acerca do crescimento espiritual. Porque quando somos meninos, nós temos atitudes impulsivas, inconsequentes, porque não há entendimento necessário para ter atitudes significativas para o reino de Deus. Mas a palavra do Senhor nos relata que para acessarmos a plenitude que há no Pai e vivermos uma vida a qual Ele sonhou para nós, nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Porque na nossa vida diária nós encontramos obstáculos, perseguições, tentações, oposição maligna, provações, guerras espirituais, resistência. Mas quando você tem maturidade espiritual, com certeza você terá êxito em todas essas circunstâncias. Mas para ter a maturidade espiritual, não é algo que se alcança pelo conhecimento teórico ou com a nossa idade física. Ela é o fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. O desejo por Deus é o estágio que faz o homem progredir e alcançar a maturidade espiritual. Quantas vezes muitos cristãos se revoltam diante da prova, diante da situação adversa, do mar revolto. Mas para acessarmos a plenitude que há no Pai e vivermos uma vida a qual Ele sonhou para nós, nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. E para isso é necessário deixarmos atitudes carnais, pensamentos carnais. Porque a palavra do Senhor nos relata em Gálatas 6:7 que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. E para você ter uma vida de maturidade espiritual, é um resultado de um relacionamento íntimo com Deus, que vai nos beneficiar positivamente. E também aqueles que estão ao nosso redor, com a ajuda de Deus. Nós podemos sempre nos tornar pessoas melhores para executar o propósito de Deus para a nossa vida. Mas isso com a ajuda do Espírito de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus que vamos alcançar a maturidade espiritual. E para alcançar essa maturidade espiritual é necessário uma mudança de mentalidade. Ter uma mentalidade pautada na palavra de Deus. Porque assim como tu imaginares, assim será. Assim como você exercer a palavra de Deus, que é a verdade, isto é, os princípios, isto é, os mandamentos, os preceitos, isso trará êxito para a sua vida e crescimento. E amadurecimento também. Então é necessário que você tenha um investimento espiritual para que tenha êxito. É questão de diligência espiritual, de investimento. É ter uma postura determinada com propósito.
É trabalhar e colaborar e facilitar para o Espírito de Deus trabalhar na sua conduta, na sua personalidade, no seu caráter, na sua maneira de ser, no seu intelecto, isto é, na sua alma. E para isso é necessário diligência, ter uma vida de oração constantemente. Porque a oração é um canal a Deus, é um relacionamento direto com Deus. É ler a palavra de Deus regularmente. Porque a palavra é a autoridade máxima e ela é o fundamento da nossa fé. É necessário que nós, em Cristo Jesus, exercemos a nossa fé no nosso cotidiano, edificando a nós mesmos e também aqueles que estão ao nosso redor. Não basta nós estarmos alimentados, edificados em Cristo como discípulos, mas nós somos chamados para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E quem tem maturidade espiritual sabe que no meio da guerra, no meio do mar revolto, da adversidade, ainda é necessário dar fruto, ainda é necessário dar testemunho, ainda é necessário glorificar e exaltar a imagem de Cristo, o nome de Deus. Ainda é necessário viver de acordo com a palavra de Deus. A criança muitas vezes não entende o que é certo e o que é errado, mas o adulto entende. A criança, ela não entende que é necessário obedecer para não ser disciplinado. E que a desobediência trará também a consequência. Mas o adulto sabe que é necessário um regime de regras para ter êxito, não só no mundo espiritual, mas na nossa vida diária. Então é necessário que rompermos através da fé no mundo espiritual e alcancemos em Cristo Jesus esse crescimento, essa maturidade, para vencermos as provações, as perseguições, as obras do inimigo e também tudo aquilo que se levanta contra os sonhos de Deus, os projetos de Deus. É necessário aprender a andar em espírito, porque tudo que você plantar, você vai colher. E a vida no Espírito, ela vai trazer a plenitude. E para você ter uma vida no Espírito, você precisa ter maturidade. E as características de pessoas maduras, é necessário que essa pessoa tenha os frutos do Espírito. E viva no Espírito, e ande no Espírito, e haja de conformidade à palavra de Deus. Não haja de conformidade à vontade carnal, ou à vontade mundana, ou à vontade maligna. Mas essa pessoa andará segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Não importa a sua idade, você pode ter 20, 40 ou 60 e ser uma pessoa imatura espiritualmente. Então é necessário você ter uma vida de comunhão, de intimidade, para que isso te dê uma qualidade espiritual e você venha vivenciar experiências com Deus e venha crescer e amadurecer nele. Porque é necessário o amadurecimento para ter êxito. Nunca é tarde. Porque aquilo que você planta no Senhor, você vai colher no Senhor. Então reveja suas atitudes, busque a ajuda do Espírito Santo
para ter as características necessárias de uma pessoa madura espiritualmente. Porque uma pessoa madura, ela sabe depender de Deus. Ela sabe que se ela se voltar para Deus, ela terá o êxito desejado. Ela alcançará a promessa. Ela vivenciará os sonhos de Deus. A maturidade está ligada à intimidade com o Pai. Andamastocomandarácia, ao nível de relacionamento que você tem com Ele, é claro, durante a sua jornada. Sempre haverá espaço para aprender mais e crescer mais e amadurecer mais em Deus. Mas é necessário você ser uma pessoa humilde para obedecer, humilde para aprender e humilde para exercer a vontade de Deus. Porque há uma resistência contra a palavra de Deus. Há uma resistência no mundo espiritual contra o teu crescimento espiritual. Há uma resistência maligna para que o reino de Cristo não venha se expandir. E este reino começa dentro de você, dentro da sua casa e dentro da sua família. Esse reino começa através de você. Então é necessário você viver a maturidade, porque se você viver a maturidade, você também vai colher o melhor de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo.